Hoje nós vamos falar com a Pamela Paz, CEO da John Richards e fundadora da Twin Imóveis por Assinatura. E nós vamos falar hoje justamente disso, de imóveis, imobiliário por assinatura e as oportunidades que esse modelo de negócio abre no nosso mercado imobiliário. Bora! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Prop Talks, o seu canal de podcast de tecnologia, inovação e mercado imobiliário. E comigo aqui, mais uma vez, como sempre tem que ser, Jota Batista, meu companheiro. Jota, novidades chegando no Prop Talks, como sempre. A gente tem sempre algo novo para falar. E é bom reforçar que o Prop Talks hoje é in the house, cada vez mais in the house. A gente está aqui hoje para mais um episódio do Prop Talks dentro da house na Bela Sintra. E eu tenho o prazer de dividir com você mais uma vez essa conversa. Vamos junto. O que nós vamos trazer hoje para cá? E o Zanotto está acompanhado aí desde o primeiro episódio aqui na House. O Zanotto já está acompanhado. Você tem que dar um nome para ele fazer o episódio com a gente. Esse é o Tinho, de Zanotinho. Esse é o Tinho. Tá, então o Zanotto, o Jota e o Tinho então fazem o episódio. Mas Zanotto, vamos lá, mais um grande episódio. E a gente, como você bem falou, sempre tenta trazer, né, esses debates, essas discussões do nosso mercado imobiliário, assuntos novos, assuntos que as pessoas, né, às vezes sabem que acontece, mas não sabem muito bem no detalhe. E hoje a gente vai falar, como a gente anunciou aqui, de imóveis por assinatura. Que negócio legal pra caramba, sabe? E que eu fico com muita dúvida porque como é que funciona isso, sabe? Eu tenho certeza que o pessoal que está nos ouvindo também tem essa dúvida e vai surpreender a história de como isso surgiu e tudo que pode abrir de oportunidade no nosso mercado. Então, Pamela, seja muito bem-vinda aqui no Prop Talks, é um grande prazer conversar contigo. Bem-vinda a conversar conosco aí. Eu, o Zanotto e o Tinho, bater um grande papo aqui. Prazer é meu, obrigada pelo convite. Desde que vocês convidaram, a gente começou a trocar conversas, eu fiz uma imersão no Prop Talks. Muito legal o projeto, parabéns. Que legal. Bacana, obrigado. Pamela, a gente fala de assinatura de imóveis. Isso sim é algo novo. Do aspecto de modelo de negócio, pode parecer que não, mas é novo. E quando a gente fala de assinatura, enquanto a gente... O Prop Talks é legal pelo seguinte, a gente está conversando agora aqui, gravando esse episódio, mas sempre tem um warm-up antes, né? Sempre tem um aquecimentinho onde a gente fala algumas coisas. E eu conversava aqui com a Pamela, Jota, a respeito do que a gente vive hoje, que é a economia da recorrência. A nossa vida hoje, ou de grande parte das pessoas, ela está em função de assinatura. Uhum. Você assina streaming, você assina supermercado, você assina roupa, por que não? E agora a Pamela tem esse modelo de negócio que é a assinatura de imóveis. E quando o Jean estava fazendo a gravação dele aqui com a gente, e antes da gravação do Jean, todo mundo conversando. É o cara da Sila, que nós gravamos. Jean da Sila também. Se você não ouviu o episódio dele, volta lá no Prolesco, que tá lá. Volta depois, né? Assistir esse depois, volta a assistir lá. Pode ser também? Pega desde o primeiro Prop Talks e maratona, igual ela fez. Mas, Pamela, a gente conversava também aqui nos bastidores e fizemos simulações sobre um imóvel de tantos metros, que o negócio de vocês resolve e tudo mais. Mas conta pra gente como surgiu a Twins e da onde surgiu a Pamela Paz. Qual que é a tua história dentro desse mercado de imobiliários? Bom, vou começar de trás para frente. Eu sou formada em economia, entrei para o mercado financeiro, para um fundo de investimento imobiliário, fiquei lá durante um tempo e logo depois fui para a John Richards, que é uma empresa de locação e assinatura de imobiliário mais corporativo. Uhum. Então, é um mercado novo, mas a empresa, a John, já tem 25 anos de mercado, eu já estou há 13 anos, né, imersa nesse mundo. Show de bola. Só que tem se transformado muito. Então, antes, a locação falava-se muito de necessidades temporárias. Então, durante um projeto, uma necessidade específica, e depois não devolvia o móvel e não era uma opção à compra. E cada vez mais tem se olhado para assinatura de imobiliário como uma opção à compra, mas muito nessa ideia de recorrência, né? Uhum. Eu não preciso ter a posse da mesa, da cadeira, eu posso ter isso, utilizar isso enquanto necessário. No mercado corporativo, acompanhando os movimentos dos negócios das empresas. Uhum. Então, você vai pegar uma startup que começa a crescer, né, de 20 pessoas, vai para 100, vai para 400, para 1.000,
pessoas no espaço muito curto de tempo, faz todo sentido você ter esse mercado, essa recorrência, essa assinatura do mobiliário, até quando diminui, né? Manda uma parcela das pessoas embora, ou tem uma pandemia, como que eu repenso esse espaço, eu devolvo o móvel, então eu tenho um mobiliário adequado para cada momento do meu negócio. E, enfim, sempre tive nesse mercado. A John tinha um braço residencial que era muito olhando para os expatriados, para os transferidos das empresas. Então, a gente tinha um modelo de negócio residencial, mas também olhando para curto prazo. Então, era enquanto eu aguardava o container de imóveis chegar. Em 2018, final de 2018, 2019, foi quando acendeu uma luzinha que tinha um mercado muito maior, que era a alocação de imóveis residenciais. Porque eu acho que um dos estalos foi o quinto andar, a movimentação de desburocratizar a locação, e você começa a encurtar o período de locação. Então, eu lembro que uma das coisas... Sempre quando surge uma empresa nova, uma inovação, você fala, bom, o que faz sentido para mim, né? E para mim, o que chamou muita atenção foi você não ter multa contratual depois de um ano. E por que isso, sabe? Aí você começa a entender que o comportamento das pessoas mudou e as pessoas não estão dispostas a assinar um contrato de longo prazo com o imóvel. Tem short stay, que é muito menos, mas assim, você pensar um ano, é um espaço curto de tempo, muito diferente do que a gente tinha no passado, né? Então as pessoas começaram a se mudar cada vez mais. Bom, olhando para isso, você fala, bom, tem uma oportunidade de locação de imóveis residenciais para a pessoa física, para realmente facilitar essa mudança. Se as pessoas estão se mudando cada vez mais, como que eu facilito esse processo e como que essa pessoa consegue montar um apartamento sem grandes investimentos. Então, e ter aquele sofá bacana, ter uma mesa, enfim, conseguir montar um apartamento com facilidade. E aí foi que começou mesmo a Twin. Então, começou com um olhar muito forte para a pessoa física. Hoje a Twin é um site como se fosse um e-commerce, né? Que você seleciona todos os móveis e você escolhe o período dessa assinatura e faz pagamento no cartão de crédito, enfim, assinatura de contrato, tudo pelo site. Legal. E aí, adentrando um pouco mais, a gente começa a olhar para o mercado imobiliário e também ver quais são as oportunidades que a gente tem, né, para ajudar tanto o proprietário quanto administradores, para realmente facilitar o dia a dia, a gente ficar responsável pelo sofá, pela cama, pelos aspectos físicos do negócio. Muito legal. Esse é muito bacana. Porque quando você falou do tempo da John Richards, eu fiquei já pensando, nossa, parece que é tão novo, né? Porque a gente olha no residencial, mas isso já é uma prática comum, né? Daqui a pouco de empresa, de fazer essa gaita da empresa, né? Que tu cresce, daqui a pouco tu diminui, tu aumenta e tu muda a estrutura e tu aluga ao invés de tu montar. Eu sei o quanto às vezes não só caro, mas trabalhoso e custoso tu mobiliar um escritório, montar toda aquela estrutura, tu tem que mudar, tu tem que fazer né, uma alteração, tu pega mais uma sala, tu tem que fazer. Acho que é muito legal isso para as empresas que estão nesse processo de crescimento, uma startup, como você bem citou, e faz muito sentido, mas e tu olha para o residencial, faz também muito sentido, né? Tu aluga um imóvel e às vezes esse imóvel não vem. O Brasil não tem uma cultura de imóveis totalmente imobiliados. Exatamente. Né? Mas tu tá lá e às vezes o aluguel é aquela coisa que tu tá contando ali o dinheiro do mês para conseguir alugar e tu não consegue comprar o negócio, né? E aí tu aluga e tu vai ter como se fosse um sofá bacana ainda, porque senão tem gente que aluga um imóvel, fica meses no imóvel sem o móvel, né? Sem o sofá. Fica ali com a mesa da cozinha, o sofá. Isso é uma situação que tu vai aos poucos, porque quando tu consegue comprar. Eu acho que essa solução é muito legal. E quando a gente tá falando de novos negócios que surgem, eu pensei num negócio que eu acho que vocês provavelmente devem atacar isso também, mas acho que é uma tendência no mercado, que acontece muito nos Estados Unidos, que quando você vai vender um imóvel de alto padrão, vai fazer o home stage ali do imóvel, né? É muito comum lá tu alugar os móveis para fazer o open house, para fazer as fotos, para, né, dar vida a esse imóvel, principalmente o imóvel que acabou de ficar pronto. Olha que grande oportunidade que surge até para corretores de imóveis se ligarem nisso e fazer isso já está acontecendo, esse tipo de movimento? Está acontecendo. Até a gente estava falando como que o mercado imobiliário acaba ficando para trás em determinadas coisas e como, assim, às vezes demora para dar o primeiro passo. Então, isso é gigante nos Estados Unidos, na Europa.
É o conceito de você preparar o imóvel para que ele seja vendido mais rápido. A gente começou, a gente começou isso em 2020, 2021 e 2022 foram anos assim que realmente a gente fez muito homestaging. E assim, antes a gente tinha dados americanos que comprovavam essa venda. Hoje, de nossa experiência desses últimos 2 anos, a gente chegou a mobiliar mais de 1.050 apartamentos. Homestaging. 1.050 apartamentos desses últimos 2 anos. E desses 1.050, nosso levantamento, que 82% foram vendidos em até 75 dias. Então, assim, é o imóvel que está parado. Obviamente, tem alguns aspectos que você está com a reforma, né? Não pode estar com vazamento, enfim, as coisas precisam estar em dia, mas você chegar, montar um apartamento, a pessoa que aumenta o número, né? Você aumenta o apartamento, tira uma foto bacana, aumenta o número de cliques, aumenta o número de visitação, e a pessoa que vai, visita, dá um aspecto de ser um pouco maior, né? Imóvel mobiliado, parece maior, você consegue dar aquele aconchego, você consegue direcionar o olhar da pessoa que está visitando para o que você quer realmente direcionar. E, enfim, acelera demais a venda desse apartamento. Esse dado é muito forte. Então eu vou te contar um negócio aqui que vocês dois não sabem. Quando eu cheguei aqui na House hoje, eu fiz uma foto ali do armário, fiz um textinho e publiquei. Não sei se vocês lá do Twin viram isso, mas eu recebi algumas mensagens inbox de homestagers no Brasil aqui, corretoras de imóveis que são homestagers, dizendo: esse vai ser o episódio que eu não posso perder. Esse vai ser o episódio que eu quero ouvir. Uma conhecida, uma grande conhecida nossa, vou falar até o nome dela aqui, que é a Cláudia Trich, que é a homestage. A Cláudia falou: quero escutar do começo ao fim. Bom papo para vocês. Porque eu quero dividir em 2 partes essa minha colocação, Pana, pelo seguinte. Homestage no Brasil é algo novíssimo. É a fina flor das estratégias de marketing hoje para vender imóvel. Então, quando a gente começou, Jota, eu e você, a entender de homestaging, tem 2 anos. E nós começamos a conversar com profissionais, assim, tem 2 anos. Essas amigas que nós temos de homestaging trouxeram dados de Espanha, você está trazendo os dados dos Estados Unidos, então a gente percebe lá fora é um negócio bastante popular. Sim. Então, assim, primeira parte aqui da conversa. Como é que isso chegou para vocês? De que forma vocês enxergaram que trabalhar homestaging podia ser uma primeira porta de entrada para resolver algum tipo de problema? E segundo, quando que apareceu, ou quem apareceu primeiro? Se foi o homestaging ou foi a parte de assinaturas? Como é que vocês desenvolveram esses 2 modelos de negócio? Porque são coisas bem diferentes uma da outra, né? São. Bom, na verdade o staging acabou, eu já olho para staging há algum tempo, porque lá fora faz-se muito, então acompanhando, né, o que eles estavam fazendo. A gente tem uma parceria com a empresa global, e todos os é como se fosse uma associação de locadores de imóvel, né? E todos os outros locadores de imóvel, assim, vivem de staging. E assim, caramba, aqui no Brasil não existe isso. Eu sempre interagi com vários stagers. E eu acho que o grande desafio desse mercado é como que a gente conta para o mundo, para o Brasil, para o Brasil, que isso pode realmente facilitar. E por um investimento, assim, baixo, né, perante o resultado. Então, mas assim, até respondendo essa pergunta, começou com a assinatura de imóveis. Era uma coisa que eu não estava nem olhando para o staging. E aí começaram a aparecer algumas demandas. A gente fechou uma parceria grande com a Loft, então realmente, enfim, que legal. Possibilitou que a gente crescesse nesse mercado. E a gente começou a aprender mesmo, então, trazer itens de decoração, começar a entender como que você monta a casa, como que você despersonaliza a casa. E fazendo muita parceria com stagers, né? A gente não faz o staging, a gente faz todo o mobiliário. Então, stagers, corretores, são as pessoas que muitas vezes trazem negócio pra gente realmente facilitar a vida deles, né? Não precisar ter todo o mobiliário, não precisar ter armazenagem, enfim, todo esse investimento inicial. E não precisa fazer imóvel cenográfico também. Pô, é uma tristeza. É o que eu lembro até que a Cláudia, essa amiga em comum que o Zanotto falou, ela me contou, acho que foi em 2020, se não me engano, que nós conversamos, eu fiz uma série de lives com algumas mulheres empreendedoras no mercado. E aí ela estava me contando que
ela leva, né, no carro ali alguns itens já, né, já para conseguir fazer, dar aquela cara no imóvel. Aí, pô, imagina, tem que ter essa estrutura de levar algumas coisas, aí se tu já consegue fazer algo mais bem montado com o Fortune. Acho que isso é muito legal. E eu gosto muito de corretores de imóveis que vendem imóveis de... Antes disso, uma pergunta. Isso é mais para um imóvel de alto padrão ou a gente tem vários tipos de imóveis que conseguem ser atendidos pelo Staging assim, na locação? Eu acho que vários tipos de imóveis. A gente atende muito imóveis de mais ou menos 150, 120, 150 metros quadrados. Agora a gente tem que se aventurar um pouquinho mais no alto padrão. Mas assim, esse número de 1.050 imóveis que a gente fez não eram alto padrão. Mas esse médio padrão, assim, imóvel de 100 e poucos metros quadrados, imóvel de talvez 1 milhão, por aí, tá. É porque eu conheço muitos corretores de imóveis que trabalham, e isso está crescendo cada vez mais no Brasil, cada vez mais, é uma tendência também lá fora, que é aquele corretor que trabalha para o proprietário, né, para o imóvel. Então ele faz essa gestão do imóvel. Isso é uma grande tendência, né? O corretor que está nos ouvindo precisa estar ligado nisso, é uma grande tendência. E ele ou faz esse trabalho de staging ou contrata alguém para fazer, mas é o que o outro falou, desse tamanho ainda, está começando. Sim. E a grande maioria deles eu acho que não sabem que existe esse modelo de tu alugar os móveis e poder deixar a casa, o apartamento mais preparado. Olha o quanto ainda tem, vocês devem naturalmente saber, né, olhar para esse mercado. O potencial é enorme disso, né? Porque a gente está falando de corretores de imóveis, que são parceiros, né, da Twin, mas tu tem as plataformas, o Loft, o Quinto Andar, a House, várias outras plataformas que podem surgir, modelos de negócio que podem surgir. Tem a pessoa, né, que tá que nem eu aqui, meio nômade, que mora às vezes em lugares e não quer. Eu aluguei, inclusive, agora essa semana, eu tô hospedado aqui na House que a gente tá, eu aluguei um ferro de passar roupa ali, só passar, e eu criei o rapidinho, aquele de, né, vaporizador, eu aluguei ali na Twin, aqui embaixo. E então você tem 3 públicos, né, além do corporativo, os 3 públicos, né, o nômade, o mais jovem ali que quer alugar rápido porque não quer mobiliar o seu apartamento, não só jovem, mas uma tendência acho que geral, o corretor parceiro da imobiliária, a plataforma. Pô, muito legal. Vocês já têm mapeado assim esses públicos, óbvio, né, mas como aumentar assim, essa presença no mercado, né? Como isso ser realmente uma cultura dentro do mercado imobiliário. Esse é o desafio, né? Esse é o desafio. Eu acho que como você quebra essa barreira, né, das pessoas. Acho que ainda tem aquela questão da posse muito forte, né? Como que olha para isso de uma outra maneira. O homestaging também, eu acho que tem um movimento muito legal que está acontecendo justamente trazendo dados. Para mim, assim, a coisa mais legal de todo esse tempo foi realmente isso pode acontecer no Brasil, em São Paulo, no caso. Esse número de vocês é muito forte, né? Dos 1.000 imóveis, é muito forte. E aí uma outra coisa que eu vejo, que é um outro mercado, né? É o imóvel mobiliado. As pessoas estão buscando imóveis mobiliados, né? Nessa mesma ideia de que as pessoas estão se mudando cada vez mais, elas já buscam a solução completa. E fora empreendimentos como a House e alguns outros mais estruturados, tem muito imóvel que, quando você procura lá em qualquer imobiliária, né? Tem um imobiliário, tem um imóvel vazio e tem um imóvel mobiliado. Aí você entra, o que é o imóvel mobiliado? É um sofá velho que deixaram lá, é uma poltrona, enfim, são os móveis que foram esquecidos ou sem valor. Então, tem um mercado aí muito grande para atender, que é justamente essa pessoa que quer facilidade, quer, enfim, a solução completa. Tem o mercado de investidores, né? A pessoa que compra um imóvel para renda e ele não precisar se preocupar com a gestão do imóvel, né? O imóvel, depois de um tempo, fica com um aspecto mais cansado. Então, o inquilino mudou, um homestay, por exemplo, o inquilino mudou, a gente vai lá e troca os móveis, enfim, garante que o imóvel esteja sempre rentável. Isso é muito bacana. Essa assinatura engloba ou depende da assinatura, essa troca, essa atualização do móvel também? Sim, é a gestão do móvel. Então, gestão do móvel. Obviamente, se tem uma avaria por culpa do locador, vai ser cobrado, vai ser trocado, enfim. Mas essa gestão, a gente sabe que o móvel é usado e com o tempo ele não fica com um aspecto tão positivo. Então, essa gestão, com certeza, faz parte, né, desse serviço. Então, você tem um imóvel atualizado. Você tem um imóvel atualizado. Sempre atualizado com o imóvel, né, o investidor imobiliário que tem um apartamento.
só para renda, não se preocupa, né? O imóvel está lá dentro. O imóvel vai estar sempre novo. Isso é muito Vai estar sempre, inclusive. vai estar sempre com uma boa aparência e usando de uma expressão que ela colocou, com móveis não cansados. Né? Não vai falar imóvel velho, furado, estragado, é ruim, né? Então, móveis não cansados. Mas, Pamela, ouvindo você falar, eu sempre tenho, assim, uma dúvida com todo mundo que já passou aqui com a gente. Eu sempre fico na dúvida, ou eu pergunto aqui, ou eu pergunto fora. Mas para você eu vou perguntar agora. Como que você consegue conectar o teu modelo de negócio com toda essa rede de possíveis parceiros e usuários do teu negócio? Porque quando a gente fala de corretor de imóvel, Jota, só pegando especificamente a base de corretores, nós temos no Brasil hoje cadastrado 600 mil corretores. Claro que, assim, seria um sonho você atender 600 mil corretores. Você não vai. Eu espero que atenda. Mas, vamos ser bem claros, não vai. Como que você consegue conectar o teu negócio para essa base de usuários, corretores de imóveis, mostrando para eles, cara, isso aqui gera valor para você. Isso aqui é valor agregado para o imóvel que você está trabalhando. E isso aqui não te onera tanto, porque ao fazer o trabalho aqui de, sei lá, personificar o imóvel, você pode vender mais rápido. Tenho dados já. Então, mas como é que você conecta com esse público? De novo, acho que esse é o desafio, mas assim, a gente começou olhando muito para o mercado de pessoa física mesmo, no site, e eu acho que as coisas foram acontecendo, né? A gente, para a parte de corretor, hoje, a gente faz algumas ações pontuais de Google e tal, mas onde que a gente tem tido resultado são com alguns corretores parceiros que trazem o primeiro negócio é mais sofrido, mas depois começam a replicar em outros. Então, a gente está crescendo na frente de corretores, investidores, muito trabalho de formiguinha mesmo, é 1 a 1, mas que a gente está conseguindo gerar um resultado muito bacana por conta disso. Mas é via plataforma daí, por exemplo, o corretor que está ouvindo a gente agora, achou legal e quer, como é que eu faço? Como é que ele faz para entrar? Ele pode dar uma olhada no nosso site, mas tem uma página do site que é específica para corretor. Se cadastra por lá, porque a gente consegue fazer, até tem os benefícios, e consegue fazer um trabalho mais direcionado. Tem até um programa de benefícios dentro da plataforma que, se o corretor indicar para um inquilino, para um locador, tem um processo ali Que bacana. de remuneração. Fantástico. E é legal, direcionado para o corretor. Participa até, né? Porque isso acelera os negócios, não tem... E para o stager, por exemplo, sempre no nosso site você não vê muita coisa de staging, porque é uma coisa um pouco mais... a stager escolhe a almofada que combina, enfim, tem um trabalho um pouco mais de decoração então, assim, não é uma coisa tão fácil de vender por e-commerce. Também a gente tem um canal, aí a gente vai, enfim, acompanhando esse processo. Bacana. Uma dúvida que eu tenho também, já que o Zanotto falou dessa dúvida dele, é quanto... Eu lembro que foi em 2016 para 2017 que eu criei a primeira startup, que era uma startup de aluguel muito baseada no que o Quinto Andar fazia. Eu queria fazer algo parecido lá em Porto Alegre. E eu lembro que tinha um momento que a gente estava montando, que a gente estava começando a operar lá em 2018, 17 para 18 a gente estava começando a operar. E aí tinha num dos encontros lá de startups, também naquela época estava sendo fomentado assim, o mercado de startups no Rio Grande do Sul, aí tinha muita ideia surgindo. Tinha uma de uns não lembro quantas pessoas eram, mas eles estavam querendo fazer um aluguel de imóveis também lá, mas muito embrionário ainda. É o desafio que eles tinham era na logística desses imóveis, de comprar o móvel, depois alugar, depois retirar, depois substituí-lo, essa logística toda, assim, né? E aí, enfim, acabou, era bem embrionário, acho que não avançaram, mas tinha esse desafio, principalmente se atua em regiões, né, em mais de uma região. Naturalmente, vocês venceram ele, mas é um desafio natural de escala, né, para o modelo. Como é que vocês conseguem hoje, não dando a fórmula, mas como é que vocês conseguem fazer essa conexão de ter aqui o box da House aqui, né, que é substituído algum equipamento ou outro, mas ter lá na minha casa um e ter, né, o homestead que é uma demanda muito específica dele, né, de alguma coisa de comida. Como é que consegue casar essa logística, né, do negócio como um todo? O negócio é muito mais logístico do que qualquer outra coisa. Então, assim, até para vocês imaginarem, é um galpão enorme.
cheio de móvel. A gente tem uma pequena marcenaria dentro, uma tapeçaria lá dentro. Que legal. Sabe, equipe de manutenção justamente para cuidar de tudo isso. É uma logística reversa. Então, eu recebo tudo, eu preciso cuidar de tudo, colocar, deixar disponível para o próximo cliente. A gente tem um desafio muito grande também que, para uma pessoa física, você consegue alugar, a gente entrega dentro de uma semana, mas para uma pessoa jurídica, uma parceria, né, são 48 horas. Então, a gente tem o desafio de disponibilidade, tem o desafio, né, de logística, os caminhões, para fazer tudo isso acontecer. A gente tem... próprio. Uma super operação. A gente aluga, além da parte de imobiliário, a gente tem a parte de eletrodomésticos, roupa de cama, copo, prato, talher, enfim, tudo para deixar pronto. Então, se é alguém que quer alugar o imóvel para o Airbnb, no investidor, a gente consegue montar a casa, o apartamento completinho para ele. Então, realmente não precisa comprar nada. Então, dentro de casa, a gente tem uma lavanderia industrial para facilitar tudo isso. Que massa. Então, assim, uma super operação. A gente tem uma área de produção de itens decorativos. Então, assim, é uma variedade enorme de produtos que a gente precisa ficar Quantos produtos tem hoje? Sim, tem um número? Eu tenho um número, mas eu não vou arriscar falar. Cada hora é um número diferente. Claro, diminui. Deve ser um portfólio gigante. Mas né? Muito legal, porque consegue entregar completo. Para fazer tudo isso que ela falou, fazer essa logística toda, receber, fazer manutenção, voltar com ele ao mercado, ter toda a parte de infra que eles construíram lá. Só que aí, Pamela, você já passou, porque todo empreendedor, ele cria alguma coisa baseada em problema que ele teve em algum momento. Acho que acontece com 99% dos empreendedores. Você ou alguém da sua equipe já teve algum tipo de necessidade como essa? Por que eu não tenho um sofá melhor, uma cama melhor? Por que talvez eu vou pagar tantos reais por... Vocês já tiveram isso? Como eu entrei no mercado de locação de imóveis e depois me pensei, né, no residencial, para mim foi uma coisa muito... Sei lá, vai acontecendo, acho que não foi tanto um problema meu. Mas, quando eu me mudei, todas as vezes que eu me mudei, pra mim, essa dor de cabeça da mudança nunca existiu. Assim, eu lembro quando eu saí da casa dos meus pais, fui pra, né, na primeira casa que eu morei. No mesmo dia, eu tinha marcado um open house, no mesmo dia, todo mundo, nossa, a gente vai sentar no chão, não vai dar certo. No mesmo dia, tinha todo o mobiliário, prato, copo, talher, assim, tudo pronto, ninguém acreditava. E, assim, pra mim era uma coisa simples na época, assim, fazer todo sentido. Claro. E aí, eu acho que quando a Twin surge, fala assim, peraí, por que eu a gente já tinha uma solução de residencial, mas em um mercado super específico, onde quem pagava a conta era a empresa. Então, quem tinha acesso a isso... Né? Quem tinha acesso a isso era só o expatriado mesmo. Peraí, será que as pessoas comuns não têm esse mesmo desejo, não buscam essa mesma facilidade? Então, eu já experienciei muito do meu serviço, né? Sim. Nessa questão de... Deve ter vários feedbacks, né? De depoimentos das pessoas falando isso, né? É muito legal. E aí tem o Twin Box, que eu acho que você já trouxe algumas vezes, mas deixa eu contar aqui para todo mundo o que é. O Twin Box é um produto que surgiu dentro da Twin, né? Muito, né, na gente testando, porque a missão da Twin é fazer as pessoas repensarem a forma de consumo. Por que a gente precisa consumir imóveis se a gente pode ter acesso a eles? Então, e na parte de imóveis ainda é difícil contar essa história. A gente tem mais facilidade quando fala do berço, que as pessoas... Faz todo sentido ser alugado durante 2 anos, mas ainda é um desafio. E aí, olhando para isso, a gente tinha o desafio de como que a gente conta para todo mundo o que a gente faz. E aí foi muito na pandemia que, não sei vocês, mas eu comecei, eu quero fazer um bolo um dia, outro dia eu queria fazer uma massa de macarrão, outro dia eu queria fazer um outro negócio, assim, o tempo inteiro você quer ter experiências novas dentro de casa, e para fazer um bolo você precisa de uma batedeira, para fazer um macarrão fininho, você precisa da máquina de fazer macarrão, enfim. E aí surgiu a ideia do Twin Box, que é você ter esses itens, os eletroportáteis ou utensílios domésticos, por assinatura ou on demand, enfim, uma facilidade para ter isso. Então surgiu um locker, que é automatizado, que fica na recepção, né, dos residenciais, que aqui na House tem um, que você pode alugar um ferro de passar, você pode alugar um secador de cabelo, uma batedeira, enfim, todos os itens
de acordo com a sua necessidade. Muito legal. Aí a gente tem 2 modelos, né? Ou você assina o locker e você tem um uso ilimitado daquele locker. Então você aluga o armário dos sonhos. Ou você tem o uso on demand, que você pode usar por hora, por algum período, dia, enfim. Você sabe, Pamela, ela falando esse tipo de coisa, eu gosto de dizer que as ideias do imobiliário, quando surgem ideias no mercado imobiliário, elas surgem, às vezes, até sendo atualizações de ideias outrora já usadas ou já tidas dentro do imobiliário. Aí quando você fala assim, eu queria fazer um bolo, eu preciso de uma batedeira e tal. Hoje isso é muito atual, hoje é algo, de repente, eu quero que seja cada vez mais usual, eu aposto no negócio de vocês, acho que isso tem que ter continuidade. Acho que todo condomínio deveria ter um twin box, acho que isso é um negócio muito Qualquer condomínio, né? Porque isso vale aqui pro house, que claro, as pessoas que estão no house são naturalmente pessoas que vão, né, mais rápido, mas condomínio residencial... Aí depois tem uma outra... Né, de família, né? Tem uma outra colocação que a gente pode fazer aqui para a Pamela, mas que é um plano de expansão, pensar expansão. Mas você comentando isso, eu voltei... estamos em 2023 e eu voltei 12 anos no imobiliário. Trabalhei numa grande construtora aqui, vou até falar o nome, porque o nome do produto que foi criado lá tinha o nome da construtora. Eu me lembro que a equipe de e-business foi pedido para a equipe de e-business, que era em mais 3, ler um livro chamado Quem Mexeu no Meu Queijo, e o segundo livro que é O Que É Meu É Seu. Tenho até hoje esses livros e eu acho que é uma indicação boa de leitura para quem quer entender o que vocês fazem. E nós criamos um aplicativo dentro do Facebook, quando o Facebook permitia criar aplicativos, se chama Tecnisa Festas. Então, trabalhava na Tecnisa, nós criamos o Tecnisa Festas. No Tecnisa Festas, ele era algo assim, eu quero fazer um churrasco, eu distribuo entre as pessoas convidadas o que cada um vai levar, ou eles dizem o que eles vão levar para o churrasco, isso é uma coisa. Só que dentro do Facebook nós tínhamos um outro aplicativo que era o Tecnisa Colaborativo. Eu queria uma furadeira, eu dizia no meu condomínio, quem tem uma furadeira? Via o aplicativo do Facebook, quem dizia, eu tenho, pode me emprestar, eu vou usar e te devolvo. Ou seja, eu estou fazendo todo esse... Compartilhamento, né? Compartilhamento, é a economia do compartilhamento, né? Então eu estou fazendo toda essa volta para dizer o seguinte... É importante a gente, a cada episódio que passa aqui, eu tenho visto um pouquinho do que já aconteceu, mas hoje, no tempo certo da coisa. A Twin tá no tempo certo, com, né, certo, com os parceiros certos. Exatamente, elas chegaram com uma solução no tempo certo. Porque lá atrás, Pamela, quando a gente criou esse aplicativo, vou dizer para você, era traço de usuário. Mas ele deu um boom de mídia, porque, a Tecnisa pensou nisso, pensou naquilo, então, ok. Hoje vocês estão com o produto certo, no tempo certo, oferecendo o serviço certo, para o público certo. Ou seja, para vocês está tudo acontecendo da melhor maneira. E aí eu queria que você, de repente, pudesse complementar essa colocação, baseado na sensação que você está tendo desse tema, e seguindo assim, vocês querem expandir? Legal. Bom, o Twin Box em específico, pra gente ainda tem fase de MVP, a gente tem 8 unidades espalhadas, estamos testando aderência, a gente está tendo uma aceitação super boa dos condomínios, porque é uma amenidade muito legal, né? Você ter isso como um serviço agregado é muito legal. E a gente está olhando realmente para qual que é o consumo, então, e cada empreendimento é um desafio diferente, mas uma curadoria em cima das pessoas que ocupam aquele espaço. Perfil de morador. Perfil de morador. Então, assim, tá sendo interessante, mas, assim, tá em fase de MVP. Minha vontade é realmente expandir. Então, a gente tá com o piloto rodando, mais específico pra gente ver se a gente entra em condomínios um pouco diferenciados, né? Como você falou, a House aqui tá muito claro por que as pessoas vão utilizar. Mas será que em condomínio residencial mais padrão tem essa aceitação? Então, a gente tá começando a explorar um pouco mais isso. E o Twin Box tá em laboratório. É teste, é entendimento. Fico feliz de ser um beta tester e tal. Os primeiros a usar, né? Muito. Acho que você pega muito. Uma parte de expansão, assim, super interessante. Falando de Twin,
o desejo é crescer, então a gente está falando de logística, né? A gente está operando São Paulo, Rio, Curitiba, BH, Brasília e Salvador. Então a gente tem uma unidade em cada um, a gente não atende pessoa física, a gente atende especificamente pessoa jurídica. Então, ou um empreendimento residencial, a gente tem nessas unidades, a gente acaba atendendo bastante alugo, né, que é do Grupo MRV, eles estão em todas as unidades, então a gente faz a gestão dos ativos, todo o mobiliário, dos empreendimentos, Muito bom. para atender eles, então eles também forçaram a gente a acabar crescendo nessas frentes. E a ideia é ir explorando, assim, acho que tem muito para explorar em São Paulo, então pessoa física, eu não acredito que a gente vai sair daqui, eu acho que tem muito mercado ainda. Sim. Mas vai pro Nordeste. E tem muito para crescer. Vai pro Nordeste. Vai pro Nordeste. A Cláudia tá pedindo que eles subam pro Nordeste. A Cláudia mandou mensagem pra mim. Subi pro Nordeste. A gente tem a facilidade, por conta da John, né, do corporativo, a gente já tá nessas unidades, então pra gente é fácil fazer essa Sim, exposição. tu já está lá. Então a gente consegue começar a atender. Mas precisa ter demanda e o residencial tem um portfólio muito mais amplo. Assim, é uma infinidade de itens que Imagina. é um pouco mais difícil. É isso que eu falo, você deve ter lá uma equipe constantemente pensando em decoração, em modelos, e como criar, né? Tu tem o sofá de uma cor, o sofá de outra, e aí tu tem uma mesa de um jeito, e aí muda um pouco do estilo do design, agora o design tá mais para um lado. Tem muito, né? Deve ser uma área constante de atualização, de updates de novos equipamentos. Só cresce, né? O número de oferta, né? Uhum. A gente tem uma equipe de arquitetura dentro de casa, decoração, que elas ficam assim, todo projeto, né, exige um pouco de olhar mais atento para como que a gente vai entregar, como que a gente vai... E arquitetos são parceiros também de vocês? Arquitetos são, então... A gente tem, enfim, acho que tem essa mudança, né? Antes você gastava, você ia comprar um imóvel, faz sentido você realmente ter um investimento super alto, enfim, mais alto no imóvel. Nesse caso, a gente acaba entrando naquela demora do sofá chegar. Então, ou são dois cenários, né? Ou a pessoa já gastou tudo que tinha na reforma, ou para ter um mobiliário. Esquece que o mobiliário é um item bastante caro. Então, chega no final... Não quer fazer esse investimento, ou aquela demora de 90, 120 dias para o sofá chegar. Então, a gente acaba atendendo, e para o arquiteto é ótimo, porque ele consegue entregar o apartamento pronto e todo mobiliado, assim, já pro cliente dele. Porque às vezes a gente, por exemplo, aluga um apartamento, e aí tem pessoas que são mais, né, querem fazer sua decoração, mesmo que seja alugado, mas quer fazer o seu, aí contrata um amigo arquiteto, ou contrata um arquiteto para fazer essa montagem. Mas ainda é caro, né? Tu comprar os móveis, e daqui a pouco tem essa parceria com os arquitetos já indicam, vai lá na Twink, escolhe esse item que eu acho que vai ser legal aí pra ti. Exatamente, você viabiliza um projeto que às vezes a pessoa quer fazer, mas acaba... Olha, arquitetos que estejam nos ouvindo também, sejam parceiros da Twink, porque dá pra fazer ainda mais negócios, né, com isso. E tem um ponto legal que eu tava pensando agora, que eu ia te perguntar assim, em relação de custo. Porque vamos lá, eu quero comprar um sofá, custa, sei lá, 5 mil reais o sofá. Aí eu vou parcelar lá em 10, 12 vezes o sofá, 500 reais por mês. Aí acontece isso até para comprar imóvel, né? Se eu prefiro alugar, eu prefiro comprar, parcela do financiamento vezes o valor do aluguel. A pessoa naturalmente vai fazer esse cálculo. Mas será que se eu alugar é mais barato do que eu comprar e depois é meu, né? Esse negócio. Mas eu vou fazer essa pergunta, é a pergunta, mas eu vou complementar com uma coisa que eu estava pensando na mesma hora que eu falei a pergunta, porque assim, eu vejo muito, eu sou um jovem da nova geração, quase nova geração do TikTok, eu vejo o TikTok, eu não faço a dancinha, eu vejo o TikTok, até para saber as tendências que está acontecendo, né? E é muito legal o TikTok, os arquitetos fazendo os vídeos de mudança de decoração. E não só arquiteto, as pessoas, né? Porque o TikTok deu essa voz para todo mundo produzir o seu conteúdo, fazer sua avaliação, e as pessoas falam, tô fazendo aqui a mudança do meu quarto. Aí mostra lá, aqui tinha um cômodo assim, daí trocou, aqui tinha um item assim. Aí, junto com a pergunta de custo, eu já penso o seguinte, pode ser que tu faça a relação de custo, mas daqui um ano tu pode mudar toda a mobília do teu quarto. Olha que massa, tu pode ter um quarto, um sofá, ter um sofá de um jeito, fez a decoração dele.
tá show. Daqui um ano, tu pode chegar e dizer, agora eu quero outra decoração. Se tu comprou esse sofá, já era. Tu vai ter que vender esse sofá e comprar outro sofá. Mas se tu tem essa mobilidade de alugar, tá, beleza, vou lá selecionar um novo estilo da minha arquitetura, troco por um alugado. Então, acho que, né, eu pensando que se eu gastaria, já pensando, cara, sim, porque daí eu posso fazer, não só pela comodidade, mas pela minha maleabilidade de transformar o meu ambiente várias vezes se eu quiser, por itens diferentes. Mas como é que é essa relação de custo que as pessoas fazem de análise? E a questão, acho que não é nem de você trocar de estilo, que acontece, mas é a questão inicial que eu falei de será que você vai ficar mais de um ano naquele apartamento? E aquele sofá vai caber no próximo apartamento? Sim, então, acho que essa é a questão que a gente sempre traz com bastante força. Mas falando de preço, de custo, normalmente a conta é de 2 anos. Tá. Então, se eu fosse parcelar em 2 anos, chegaria mais ou menos nisso. Tá. Se, eu quero, vou ficar 3, 4 anos aqui, eu comprei o imóvel, faz sentido? Depende, né? Como que você vai fazer com o dinheiro hoje, né? Como é que você vai usar esse capital? Alguém faz conta, te interrompendo, desculpa, mas alguém faz conta, pegando muito essa coisa de custo, alguém faz conta assim, investir em números aleatórios. R$1 milhão no imóvel, alguém faz conta do quanto iria custar mobiliar a casa e faz uma comparação com o que eles vão investir com vocês, para dizer assim, pô, se eu for mobiliar isso aqui do jeito que eu quero numa loja, eu vou gastar X mil reais. O apartamento de R$1 milhão tem essa relação, eles fazem essa relação de custo-benefício, do quanto valeu o imóvel, para quanto valem os móveis, e olhando para vocês, ele fala, nossa, eu economizo tantos por cento aqui com eles. Tem isso? Eu acho que, assim, todo mundo faz conta, aquela conta bem de padaria, né? Óbvio, divido e ver o que fecha. Então, acho que isso é uma coisa normal, até porque ainda tem o estranhamento da assinatura, né? Então, a forma mais fácil. Mas eu acho que também as pessoas não sabem quanto custa o imobiliário. Eu não sei se a pessoa, quando vai comprar o imóvel, ela pensa no custo imobiliário. Acho que não. E a conta que a gente normalmente, nosso maior sofrimento, né? É que comparam a gente com outro tipo de imobiliário. Então, e muitas vezes imobiliário que não vai durar para sempre, né? Sim. Não vai ter uma qualidade tão boa. Pra gente é super importante esse imóvel de qualidade, porque eu preciso fazer o imobiliário dar giro. Claro. Isso é um grande argumento até, né? Vocês precisam que o móvel dure, né? Dure. Pra poder fazer, claro. Eu troco tecido, faço as manutenções, mas o móvel precisa durar. Então, às vezes, a conta acaba sendo um pouco injusta pro nosso lado. Claro, né? Legal. Tem uma outra pergunta que eu quero fazer, que é uma coisa que a gente está começando a ver muito no mercado imobiliário, que é os collabs do mercado imobiliário. Né? Você tem o Cirela by Pininfarina, você tem não sei quem Armani. Tá acontecendo cada vez mais isso, né? Por isso a gente no alto padrão, luxo, muita assinatura. Sempre teve, mas agora com a grande distribuição que a gente tem de conteúdo, está cada vez mais em evidência. Alguém fala, eu tenho o imóvel tal, a mesa é assinada por alguém. Vocês pensam, olham, e existe essa tendência também na assinatura de imóvel, porque na compra existe, eu comprar um imóvel assinado, mas tem também essa tendência, tipo assim, a gente tem a linha do Zanotto, que é o cara que desenha os móveis mais legais. Tem a linha Zanotto para você alugar, se você quiser, porque comprar seria absolutamente caro, mas para você alugar um móvel Zanotto aqui no sua casa, no seu apartamento. Tem um pouco, vocês olham para isso também? Tem um pouco dessa... A gente olhou bem no início, mas não foi uma coisa que a gente aprofundou ainda, né? Eu acho que tem um mercado, então uma coisa que a gente leva muito é aqueles imobiliários que são sonhos de consumo. Legal. Então, como que eu posso ter uma poltrona mole na minha sala? Como que a gente explora isso por assinatura? Mas é uma coisa que hoje está totalmente em stand-by. Mesmo porque eu acho que a gente ainda está pegando um cliente que está nessa questão da facilidade, nessa questão do apartamento menor. Eu estou morando aqui durante um ano e tá tudo bem. Mas eu acho que tem um mercado aí, uma coisa que já falaram bastante pra gente. Por que vocês não alugam quadros? A gente ainda não pegou quadros, né, super. Mas a gente começou a introduzir itens de decoração. Isso tem mudado. Então as pessoas realmente querem, né, ter esse aspecto decorativo também. Não é só a praticidade, é trazer um pouco a mais.
Você já Legal. até já respondeu um pouco do que eu... Tem um outro público até, né? Só pegando, tem um outro público até que não é esse daqui a pouco o da mobilidade, da velocidade, mas é o do quero ter esse item, mas ou não consegue, ou é muito difícil comprá-lo e tu acaba alugando sei lá, um quadro do Romero Brito. Cara, sim. Eu sempre, quando fui mobiliar minhas casas, eu sempre pensava em como economizar e ter coisas bonitas dentro de casa. Aí já, ao longo dos anos, fui invertendo a situação e falando assim, não, tudo bem, eu acho que para querer ter coisas bonitas do meu gosto, eu preciso gastar dinheiro. Voltei atrás de novo e estou repensando assim, ouvindo você falar, é possível então imaginar que eu tenho alguma coisa... O que eu gosto de dizer, o bom, bonito e barato existe e tá de fácil acesso. Então você pode ter no seu modelo de negócio algo como esse. Mas onde que eu quero chegar? Como toda startup que um dia nasceu, sofreu, evoluiu, tem um roadmap de desenvolvimento. Qual que é o próximo passo da tua vida? Existe esse próximo passo? Porque quando você fala assim, eu quero incorporar... É que é bem curioso, né? Porque de repente vai que sobra aqui um capital para investir, a gente já vai... Aí eu vou falar mais um ponto que está assistindo investidor. Não, mas... Para complementar a pergunta dos alunos, aí para responder antes dela, eu tenho uma curiosidade também, tinha curioso, falei, como é que é criar uma startup dentro de uma empresa estabelecida? Isso é desafio fazer isso também, né? Tu tem uma empresa que já está há 25 anos, né? Então, fazendo isso, aí tu cria um braço, um spin-off, um outro negócio que é parecido, mas um outro negócio tratando com uma startup, né? Seja estruturalmente ou até em conceito. Como é fazer isso, assim? Que os grandes desafios. Tem duas curiosidades para você, vamos lá. Tá, primeiro, acho que do crescimento, investidores falem comigo. Mas, 5%. porque a gente é uma empresa cash heavy, né? Para eu crescer, eu preciso comprar um móvel. Então, é uma questão, assim, a gente gostaria de escalar, gostaria de crescer, acho que é a vontade de qualquer um. Eu acho que é um negócio muito novo, então, para que eles tenham um valor maior, a gente precisa ainda... Tem muito mercado a ser explorado. Mas é um crescimento um pouco mais pé no chão, porque tem investimento alto. Mas é a vontade de crescer, sim. E a gente foi a primeira empresa de imóveis residenciais para assinatura. Então, peraí, a gente acertou na direção. Agora, o que mais tem para acontecer? E a gente começa a ver esses mercados novos aparecendo, de homestaging, de incorporadora, porque a gente sabe, tipo, vários que tem mercado para ser explorada. Interessante. Aí, respondendo a segunda pergunta de como é empreender, né, dentro de uma empresa mais consolidada. Bom, eu assumi a liderança da John em 2018. Então, é uma empresa familiar, dos meus pais, e aí eu assumi essa liderança em 2018. Em 2019, comecei a atuar. Então, foi assim, uma coisa meio caótica. E eu vi a oportunidade... E eu falei, bom, como que eu faço isso? Então, o primeiro passo foi, a gente alugou um espaço fora, em coworking, montamos uma equipe. Eu peguei uma pessoa que já era da John, que tinha conhecimento, né, do processo, de como que é alocar, e contratei uma outra equipe de fora, justamente para a gente pensar no negócio de uma forma diferente. Bacana. Porque tem a questão da cultura, né? E aí era a cultura, não, porque na John a gente faz assim. Então não, porque é assim o jeito certo. Sim, esse deve ser o lado, tem isso tudo, juntasse tudo de uma coisa só, né? Rápido. Então assim, separei. E até tentava assim, a John faz assim, então eu vou fazer diferente. Então foi assim, foi muito legal e a gente começou a pensar no negócio assim de uma forma bem diferente. O que acabou acontecendo foi, e assim, até a ideia era ter trajetórias diferentes. Aí teve a pandemia. Então a gente teve num momento que o corporativo reduziu demais e o residencial foi... A gente acabou de lançar a Twin, teve a pandemia, o residencial começou a crescer, a gente começou a ver oportunidades. Então, e de novo, a empresa é logística, né? Eu tenho uma equipe de entrega, de manuseio. Eu falei, gente, tô fazendo besteira. Eu tô criando uma outra empresa separada que não faz sentido. Então, foi quando a gente trouxe a Twin pra dentro da John. Bacana. E aí teve muita sinergia, né? Então, as áreas... Mas ela já estava desenvolvida, digamos assim, e vocês fizeram esse merge depois. Já tinha uma carinha, já tava com um ritmo diferente.
Aí, obviamente, as culturas hoje em dia são mais entrelaçadas, mas eu acho que trouxe muita inovação para John, assim, a gente começar a pensar também de uma forma diferente a assinatura de imóveis corporativos, que mudou muito, né, ao longo dos anos. Mas também, então, traz, assim, um pouco mais da solidez, né? Deu um equilíbrio bacana, eu acho que foi bem positivo. Legal. Outra vez para quem está nos ouvindo, principalmente incorporadores que nos procuram, como é que eu faço inovação aqui dentro, tá um case legal, né, de inovação, que tu criou, percebeu um movimento de mercado dentro de um segmento parecido, desenvolveu isso fora, né, mas ainda tendo essa conversa, convergência, e depois até, claro, por conta da pandemia, mas teve essa conexão esse retorno, né? com culturas diferentes, digamos assim, né, uma cultura, mas que acabaram se complementando muito, né, a experiência com a inovação, a credibilidade, pô, muito legal. Cara, eu tô ouvindo a Pamela falar essa conversa toda aqui, e eu já tô aqui assim, puta, preciso conectá-la com tal incorporador que a gente conhece. Exatamente, né? Buscar aqui a referência, trazer para cá, peraí, tio, fica quietinho. Buscar para um lado, buscar para outro. Porque é isso que todas as empresas hoje têm que observar. As boas ideias, elas estão perto. Você não precisa ir longe para buscar, elas estão perto. E tá fácil, tá acessível. Pô, que bacana. Eu não quero ser... Isso fala? É trazer tudo para o mobiliário, mas um imóvel vazio é tijolo, né? Não tem, então, assim, como que a gente olha para esses imóveis, como que consegue rapidamente transformar ele em algo rentável, ou, né? Começar dar vida. Dar uma identidade para esse imóvel. Exato, identidade. Porque às vezes a gente é bem filosófico aqui no Próprio Talks também, né? Dá identidade para os imóveis. Ó, já criamos até o marketing para ela. O slogan já deu. Conte pra gente. É propaganda, excelente. Zanotto, que papo hein, de novo, hein? Cara, mas eu fico triste pra não ter que encerrar. Eu já tô chateado demais. É verdade. Tô chateado demais. Pô, Fábio, que trajetória bacana, viu? E que negócio legal. Eu já sou viu que a gente tava curioso, perguntando um monte, porque a gente achou muito legal. Mas eu só gostaria dela dar porque é muito difícil, Pamela, eu vou ser muito sincero com vocês que estão nos ouvindo, que é muito difícil você ver mulheres em cargo de liderança. Eu só queria que você trouxesse um pouco dessa sua visão, assim, sou mulher, lidero uma empresa... Duas empresas, eu tenho todos os dias a minha visão de negócio, onde eu quero chegar, o que eu preciso fazer, e como tem sido para você liderar duas empresas, sendo mulher, em um mercado que, assim, é altamente masculino, né? E que olha para a mulher e, assim, dá pouco espaço para ela avançar. Como tem sido para você hoje? Eu posso líder de duas empresas. O que você tem para comentar a respeito disso? Eu acho que é um processo contínuo, constante, né? De você se empoderar mesmo da sua posição. Realmente, todas as reuniões têm muito mais universo masculino. Muitas vezes eu sou a única mulher naquela reunião e é um desafio só por estar lá, só por ser mulher. Mas eu tenho visto cada vez mais, eu tenho tido mais força por ser mulher nessa posição. Então, primeiro, tem um universo de apoio feminino que vocês não são inseridos, que é muito positivo. Então, tinha muitas mulheres que realmente me ajudaram com consultorias, com ajuda de apresentação, enfim. Eu acho que é uma coisa que tem se criado grupos realmente de ajuda nesse mercado, que está sendo muito positivo. E eu acho que é um pouco você sair do... Antes eu acho que eu tinha muito aquele negócio, eu precisava ser mais masculino para realmente estar numa posição de liderança. Eu precisava ser brava, precisava ser... E hoje em dia eu entendo que não. Eu posso ser líder do meu jeito, com os aspectos femininos, que tá tudo bem. Então, acho que você vai criando isso dentro da sua empresa e também, né, a partir do momento que você entende que isso funciona, você consegue ficar mais tranquila fora. Já temos um recorte bem legal, né? Cara, muito bacana. Muito bacana, né? Pô, que conversa show, hein? Fechou mais uma? Infelizmente que foi uma baita conversa, infelizmente que esse papo podia rodar muito tempo. Mas é aquele clássico que a gente vai fazer, vai ter que gravar de novo, porque a gente tem muita coisa legal. E principalmente que eu acho que esse modelo de negócio que abre vários outros modelos de negócio a partir da Twin, que se cria outros negócios legais que se conectam a ela. Naturalmente, daqui a
3, 6 meses a gente vai conversar de novo e vai ter várias coisas legais que você vai trazer pra gente aqui. Então a gente tem que fazer um papo novo pra atualizar isso daqui, né? E essa conversa aqui, ela foi muito interessante pelo seguinte, né? A gente prova a cada episódio que a gente grava que no mercado imobiliário você tem que tirar o ego da frente e trabalhar em ecossistema. Esquece o que eu fiz, o que eu faço, o que eu sou. Cara, esquece. Conecte-se. Crie seu ecossistema. Crie novos negócios a partir da junção de 2 negócios diferentes. É isso aí. Você está de parabéns. Muito legal. Gostei muito de te conhecer e de conhecer a Twin, principalmente. Obrigada demais pelo convite, pelo papo. E sinta-se à vontade para usar o PropTalks como você precisar aqui. PropTalks in the house, sua house também. Tá, sinta-se em casa conosco aqui, viu? Combinado. Essa você inventou agora, né? Hoje eu tô só no Nazafa, mano. O pessoal vai fazer vários cortes aí depois. Obrigado. Obrigado pelo bem. Obrigado. Show de bola.